A luz dos lustres de cristal tremia no salão grandioso do Palácio Almeida em Lisboa. Sem hesitar aproximei-me da cadeira de rodas onde Diogo Almeida observava tudo em silêncio e pressionei meus lábios contra os dele num beijo profundo e desafiador. O choque espalhou-se como uma onda silenciando as conversas da elite portuguesa reunida ali e eu, Tiago Mendes, soube naquele instante que tinha cruzado uma linha sem retorno. O meu pai, Juiz Mendes, levantou-se derrubando a cadeira de madeira antiga, o rosto vermelho de fúria enquanto gritava o meu nome como se fosse uma maldição. A minha mãe cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas que eu já conhecia bem das noites em que ele me pressionava para casar com a filha do sócio para salvar a imagem da família. Miguel, o meu ex que me abandonara há 6 meses para ficar com uma mulher só para agradar aos pais dele, agora ria nervosamente ao lado da noiva fingindo que não me conhecia. Escolhi Diogo de propósito porque ele era o herdeiro da maior fortuna de vinhos e imóveis do Douro, o homem que a sociedade via como quebrado pela paralisia das pernas após o acidente de carro, mas que todos sabiam ser gay embora a família dele negasse. O beijo não era amor, era provocação pura para forçar o meu pai a ver que eu não ia dobrar-me mais às regras dele, para destruir a hipocrisia que me sufocava desde a adolescência quando descobri quem era e escondi tudo por medo. Diogo não se afastou no primeiro segundo, os seus olhos castanhos fixaram-se nos meus com uma surpresa que depressa se transformou em algo que eu não conseguia ler, calma ou cálculo. Os convidados murmuravam palavras como escândalo degenerado e o fotógrafo da imprensa que estava ali para cobrir a gala de caridade já disparava flashes sem parar. Eu afastei-me finalmente, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito, e Diogo apenas limpou os lábios com o dorso da mão, um gesto lento que parecia dizer que ele controlava a sala mesmo sentado. O meu pai agarrou-me pelo braço arrastando-me para o corredor enquanto sibilava que eu destruíra tudo, a carreira dele, a reputação da família, e que eu nunca mais poria os pés em casa se não pedisse desculpa publicamente e dissesse que fora uma brincadeira de mau gosto. Eu respondi que era verdade, que eu era gay e que ele podia aceitar ou perder-me, mas por dentro a vitória inicial começava a azedar porque eu vira o flash nos olhos de Diogo e sabia que o usara sem pedir, sem pensar no homem real atrás da cadeira de rodas. Em casa nessa noite o silêncio era pior que os gritos, o telemóvel não parava de vibrar com mensagens de primos, tios e colegas do escritório do pai, todos horrorizados. Eu sentei-me no sofá do meu pequeno apartamento em Alfama, olhando para as paredes nuas que representavam a minha liberdade frágil, e pela primeira vez questionei-me se o preço da minha rebelião não seria pago só por mim. De manhã os jornais online já tinham foto, o título: escândalo gay envolve herdeiro Almeida e filho de Juiz Mendes, e eu soube que não havia volta atrás. O meu pai ligou às 8 cortando todas as contas bancárias e dizendo que eu estava despedido do escritório de advocacia familiar. Eu fiquei ali parado no meio da sala com o telefone na mão, sentindo o chão abrir-se debaixo dos pés quando o telemóvel tocou de novo, número desconhecido. Atendi e a voz calma de Diogo Almeida disse simplesmente: Tiago, precisamos falar, o teu beijo mudou tudo, mas não da forma que imaginas, vem ao meu escritório amanhã às 10. Eu concordei sem saber que aquela conversa ia ser o início de uma lição que eu nunca pedira, mas que ia pagar com cada pedaço da minha alma. O escritório de Diogo ficava no último andar de um prédio moderno no Parque das Nações com vista para o Tejo, e quando entrei ele estava atrás da secretária de vidro, a cadeira de rodas posicionada com precisão militar. Ele não sorriu, apenas apontou para a cadeira à frente e disse: senta-te, Tiago, e explica-me porque me usaste como arma na tua guerra contra o teu pai. Eu gaguejei as palavras saindo atropeladas, contei-lhe sobre a pressão constante desde os 18 anos, o pai a marcar encontros com mulheres, o Miguel que me deixou porque a família dele ameaçou cortá-lo se ele continuasse comigo, e como no momento da gala eu vi Diogo ali sozinho e pensei que beijá-lo seria o golpe perfeito para chocar toda a sala. Diogo ouviu em silêncio, depois inclinou-se para a frente, os olhos penetrantes, e disse: tu usaste-me porque eu sou visível, a minha cadeira faz de mim um alvo fácil, mas esqueceste que eu também tenho família que me controla desde o acidente que me deixou assim. Ele contou-me então como os pais dele insistiam num casamento com uma prima distante para garantir um herdeiro de sangue, porque ninguém acreditava que um homem na cadeira pudesse criar filhos ou liderar o império sem uma mulher ao lado. O beijo dele, disse, tinha exposto tudo e agora a imprensa rondava a casa de família em Sintra exigindo declarações. Eu baixei a cabeça sentindo a culpa queimar-me por dentro, porque até aquele momento eu não pensara nele como pessoa, só como símbolo. Diogo propôs então algo inesperado: vamos fingir que isto é real por enquanto para enfrentarmos as nossas famílias juntos, tu ganhas tempo, eu ganho espaço para respirar. Eu aceitei porque não tinha escolha, mas por dentro lutava com a ideia de continuar a usá-lo mesmo que agora fosse com consentimento. Nessa mesma tarde o meu pai enviou um mensageiro com uma carta oficial cortando-me da herança e do testamento, e eu perdi o emprego no escritório onde trabalhara há 5 anos. Os amigos começaram a afastar-se, mensagens secas, desculpas vagas, e eu percebi que a sociedade que eu provocara agora me expulsava.
Quando saí do escritório de Diogo, ele insistiu em levar-me a almoçar num restaurante discreto em Belém e ali pela primeira vez viu rir de uma piada minha, um riso genuíno que me fez questionar se eu estava a começar a sentir algo real ou se era só gratidão misturada com culpa. Nessa noite sozinho no apartamento eu recebi uma mensagem anónima com a foto do beijo e as palavras "ele sabe que foi tudo falso, cuidado". O medo instalou-se e eu soube que alguém da gala me traíra. Diogo ligou-me às 11 da noite, a voz firme mas cansada, dizendo que a imprensa já ligara para ele perguntando se era verdade que eu o usara para provocar e que amanhã íamos enfrentar isso juntos. Eu dormi mal sonhando com o rosto do meu pai e o sorriso calmo de Diogo misturados num turbilhão que não me deixava descansar. O dia seguinte trouxe o furacão mediático. O jornal principal publicou uma matéria com o título "Beijo falso ou amor proibido" e citava uma fonte anónima que afirmava ter ouvido-me dizer antes da gala que ia beijar o primeiro homem visível para humilhar o pai. Eu sabia que fora o meu primo Pedro que sempre invejara a minha posição e agora aproveitava para me derrubar. Diogo leu a notícia ao meu lado na sala de estar da mansão dele em Sintra, as paredes cobertas de quadros antigos e o jardim com oliveiras centenárias visível pela janela. Ele não gritou, apenas disse: "Agora vemos quem és realmente, Tiago, se vais negar ou assumir". Eu hesitei por um segundo longo o suficiente para ele notar e o seu rosto endureceu dizendo: "Se negares agora perdes-me também, porque eu não vou ser parte de mais uma mentira". A escolha pesou-me como chumbo. Eu liguei para o jornal e confirmei que o beijo fora impulsivo, mas que agora via Diogo como um homem incrível e que estávamos juntos. A mentira parcial queimava-me, mas salvava o momento. Nessa semana passeámos juntos pela vila de Sintra. As pessoas olhavam fixamente, alguns com pena, outros com nojo, e eu senti na pele o peso da cadeira de rodas e dos olhares que reduziam Diogo a uma vítima. Ele contava-me histórias do acidente, como perder o controle do carro após uma discussão com o pai sobre assumir a orientação sexual e como depois disso a família o protegera tanto que o sufocara. Eu comecei a apaixonar-me devagar pelos seus silêncios fortes, pelas decisões que tomava sem pedir ajuda e pela forma como me olhava sem piedade. Mas a culpa nunca saía completamente, porque eu sabia que começara com egoísmo. O meu ex Miguel ligou-me então para dizer que o meu pai lhe oferecera um cargo se ele espalhasse mais mentiras sobre mim, e eu percebi que a traição vinha de todos os lados. Diogo e eu discutimos pela primeira vez, ele acusando-me de ainda o ver como ferramenta, eu defendendo-me com raiva, mas acabámos abraçados na varanda vendo o pôr do sol e eu prometi que ia lutar por isto de verdade. A família dele marcou uma reunião urgente para discutir o futuro do império e Diogo disse que eu ia com ele como parceiro oficial. O preço estava a subir, mas pela primeira vez eu sentia que valia a pena. A reunião familiar na sede da Almeida Group em Lisboa foi o ponto de viragem, a sala cheia de tios advogados e conselheiros que me olhavam como um oportunista. O pai de Diogo exigiu que eu assinasse um documento negando qualquer relação séria e admitindo que o beijo fora uma provocação juvenil, caso contrário Diogo seria afastado da herança. Diogo segurou a minha mão por baixo da mesa à força dos seus dedos, transmitindo-me coragem, e eu recusei-me a assinar dizendo que amava o filho dele e que a cadeira não mudava nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois o pai dele gritou que eu era um caçador de fortunas e que Diogo ia arrepender-se. Nessa noite Diogo e eu voltámos para Sintra em silêncio, ele lutando com a dor da rejeição familiar, eu com a minha própria perda porque o meu pai enviara papéis legais cortando-me para sempre. A traição maior veio quando Miguel publicou uma entrevista dizendo que eu planeava o beijo há meses para ganhar visibilidade e dinheiro e que Diogo era só uma vítima. Diogo leu e pela primeira vez viu quebrar chorando em silêncio na cadeira, perguntando-me se alguma vez eu o vira como igual ou só como meio para um fim. Eu caí de joelhos à frente dele pedindo perdão verdadeiro pela primeira vez e prometendo que ia provar com ações, não palavras. Decidi então deixar o apartamento e mudar-me para a mansão apesar dos olhares dos empregados e comecei a ajudar Diogo na gestão de um pequeno projeto de vinhos ecológicos longe do controle da família. Cada decisão custava-nos amigos, contactos e paz, mas fortalecia o laço entre nós. Eu acordava todas as manhãs com o peso da escolha e dormia com a certeza de que estava a aprender a amar de verdade. O ponto de ruptura chegou quando o meu pai apareceu na mansão exigindo que eu voltasse para casa e renegasse Diogo em troca da herança completa. Eu olhei para Diogo, depois para o meu pai e disse que escolhia o amor e a verdade, mesmo que isso significasse começar do zero. O meu pai saiu batendo a porta e eu soube que perdera para sempre a família que me criara, mas ganhara algo maior. Diogo e eu mudámos-nos para uma casa mais pequena perto do Porto, longe dos olhares de Lisboa, começando uma vida nova onde eu trabalhava como consultor independente e ele expandia o projeto de vinhos com as próprias mãos apesar da cadeira. Os primeiros meses foram duros, contas apertadas, noites de dúvida em que eu me perguntava se o preço fora demasiado alto, mas Diogo ensinava-me todos os dias com paciência que a verdadeira força não está no corpo ou no dinheiro, mas na escolha de ser autêntico mesmo quando dói.
Um ano depois estávamos sentados na varanda da nova casa olhando para o Douro ao pôr do sol e ele disse-me que o meu beijo impulsivo fora o catalisador que ele precisava para se libertar também. Eu beijei-o então não por provocação mas por amor genuíno e soube que a lição estava completa. A sociedade ainda sussurrava mas nós já não ouvíamos. Pagámos caro com laços partidos e noites de solidão mas ganhámos uma liberdade que nenhum dinheiro comprava. Será que foi correto magoar alguém com um beijo falso apenas para forçar a minha própria verdade mesmo que isso tenha trazido um amor verdadeiro e uma redenção para ambos verdadeiro ou falso?